Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Priscila Yuyama e nesse tutorial de hoje eu vou voltar a usar o After Effects e hoje a animação vai ser de um texto animado usando algumas partículas baseado no logo do Google, como vocês podem já ter uma prévia disso, e usando o After Effects. Eu espero que vocês gostem, então vamos ao vídeo de hoje. O tutorial de hoje é uma animação de texto e logo de partículas usando o plugin chamado de Trapcode Particular. E esse plugin, já adiantando para vocês, ele é um plugin pago. Eu vou deixar no link da descrição para vocês, caso queiram ver. Eu acredito que até tenha uma versão Trio para vocês poderem baixar e testarem para ver como que funciona o plugin, as possibilidades que vocês podem criar. E nesse vídeo eu vou ensinar uma forma de vocês utilizarem esse plugin. Primeira coisa então que a gente vai fazer é abrir o After Effects. Eu vou criar uma nova composição e eu vou chamar essa composição de Main Comp. O tamanho eu vou deixar aqui 1920 por 1080, um frame rate de 30 e uma duração de 10 segundos. O que vamos fazer agora é importar o logo do Google. Eu baixei ele em PNG. Vocês só colocam aqui dentro do After Effects e colocam na timeline. Agora, eu achei esse logo um pouco grande, eu vou deixar aqui numa escala menor. É só vocês digitarem S de escala e eu vou colocar o tamanho 90. O próximo passo, gente, é criar uma pré-comp do Google. Eu vou dar um Ctrl Shift C. Eu vou colocar aqui Google Logo. E vou mover todos os atributos dentro dessa nova composição. Feito isso, eu vou criar uma forma. Você pode digitar o que ele vai mudando aqui as opções de forma. Eu vou criar um círculo em cima desse logo do Google, que vai servir como uma máscara. Você vai simplesmente clicar e arrastar. Ele vai criar um círculo perfeito. Vou dar um Ctrl Alt Home, Ctrl Home para centralizar esse círculo no meio da composição. Agora, gente, eu vou renomear. Eu vou colocar Mask Logo. Vai ser uma máscara do logo. E eu vou aplicar nessa camada um efeito. Vocês podem ir tanto em Windows Effects e Presets, quanto podem usar, por exemplo, o FX Console. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês ainda não tenham, porque é um plugin também que ajuda bastante e é gratuito. Vou procurar pelo Turbulence Displays. Aqui a quantidade eu vou deixar em 54, o tamanho 85 e a complexidade eu vou deixar por volta de 10. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou no início da timeline, digito S de escala, crio um keyframe, jogo esse keyframe lá para frente, por volta aqui dos 6 segundos, e aqui eu vou deixar numa escala em 0. Então a ideia aqui é que essa máscara vá aumentando de tamanho, e nesse último keyframe eu vou aumentar bastante até cobrir toda essa área, toda essa telinha. Eu vou criar uma pré-comp dessa camada, dar um Ctrl Shift C e colocar Mask Logo. Você vai mover todos os atributos dentro dessa nova composição e dar um OK. E nessa camada de baixo, o Google Logo, e vou colocar um Alphamate Mask Logo. E aí, se você der um 0 para ver como está a animação, ela vai revelando o logo do Google. Vamos pegar essas duas camadas e vamos criar uma pré-comp. Dá um Ctrl Shift C. Eu vou chamar ela de Logo Comp 1. Eu vou duplicar essa camada, dar um Ctrl D. E essa camada de baixo eu vou deixar um pouquinho mais à frente em relação à outra. Opa. E eu vou colocar aqui Alpha Inverted Mate. O que a gente consegue ver é levemente aqui o contorno do Google. Só que eu vou pegar essa camada de cima. Eu vou procurar pelo efeito Simple Choker. E eu vou colocar aqui -2. Aí a gente vê que o logo vai sendo revelado por hora, né? Sem mostrar aqueles contornos. Vamos pegar essas duas camadas, dar um Ctrl Shift C. Eu vou colocar Logo Comp 2. E aí vou resgatar aquela Mask Logo. Aqui eu coloco por cima da outra.
Vou colocar o Mask Logo um pouquinho mais atrás. E nessa camada de baixo eu vou colocar o Alpha Inverted Mate. E aqui eu pego as duas camadas de novo, dou um Ctrl Shift C e vou colocar a Logo Comp 3. Dá um OK? Agora o que a gente vai fazer é criar uma nova composição. Então vai aqui nessa ferramenta, nesse ícone. Eu vou chamar essa nova pré-comp de... Vou chamar ela de Particles. Vou deixar aqui os mesmos parâmetros e dou OK. Aqui eu vou colocar aqui Logo Comp 3. Clicar nesse botão de Toggle Switch Modes. Vou colocar em 3D Layer. Chegar aqui à frente, fechar o olhinho para não ver essa camada e vou criar um sólido em cima dessa pré-comp. Dá um Ctrl Y, vou chamar ela de Particles e dá um OK. Aqui nessa camada eu vou aplicar um efeito, que é o plugin, que você já tem que estar instalado, então ele não é nativo do After, e vai procurar pelo Particular. Vamos aqui no Particular. Lá em Emitter, a gente vai aqui no Point, você coloca Layer. E no número de partículas por segundo a gente vai aumentar bastante, vamos colocar 450.000. Agora vamos aqui na velocidade e vou deixar em 0. Vamos fazer também o seguinte, gente. Lá em Layer Emitter, você abre a setinha. Vamos colocar aqui no None, vamos colocar o Logo Comp 3. Aqui no Layer Sampling, é isso aqui mesmo. E aqui a gente vai colocar a última opção. Eu vou fechar a setinha. Vamos em Particle. Em Life, vou colocar 2. Em Life Random, eu vou colocar 1%. Life Random, ok. Aqui em Sphere Feather, eu vou tirar todo o feather dele. Então, vou colocar 0. E o próximo passo, aqui tem altos, né? No próximo passo, em Size Random, eu vou colocar 100. Aí as bolinhas elas vão ter um tamanho mais aleatório. Vai em Shade. Eu vou colocar aqui tudo On e On. E eu vou só fechar aqui essa setinha de Particle para não ficar muita coisa na tela. Agora a gente vai aqui em Physics e vai em Air. No Air a gente vai em Turbulent Field. Vai abrir aqui várias opções, mas o que interessa aqui é nesse After Position, colocar 40. Vai dar uma boa diferença aqui. Eu vou fechar o Air e vamos em Auxiliary System. Aqui eu vou em Emit e vou colocar Continuously. Vai abrir várias opções. Eu vou em, deixa eu ver, em Particle Velocity. Eu vou aumentar um pouquinho, eu vou deixar por volta de 12. Aqui também vou mudar a velocidade, vou colocar um pouco mais, vou colocar em 12. A opacidade está em 50, vou colocar 100. O Color From Man, eu vou deixar em 100 também. Vou tirar todo esse feather. Não vai ter feather, eu vou colocar 0. Em Physics aqui, eu vou colocar no Turbulent Position 265. Eu vou apagar a setinha, vou encolher todo mundo. E dentro do Particles eu vou colocar um outro efeito. E vamos procurar pelo CC Vector Blur. Eu vou colocar aqui Perpendicular. Quantidade eu vou colocar 11. Map Softness, vou diminuir um pouquinho, 11. Só que aqui eu vou até colocar um outro efeito. Você vai procurar pelo Sharpen. O Sharpen ele vai dar um pouquinho mais de nitidez, 180.
Agora eu vou criar um outro sólido, você digita Ctrl Y. Eu vou chamar ele de Dust Particles. Vou colocar um tamanho de 1920 por 1080 e vou dar um OK. Pronto, agora eu vou jogar também o efeito Particular. Foi aplicado. Eu vou aqui no Emitter. E número de partículas eu vou colocar 80.000. 1, 2, 3. E vou colocar Layer também, como da outra vez. Velocidade eu vou colocar 0. A velocidade random eu vou colocar 0 também. Vamos abrir a setinha do Layer Emitter, o ligado ao logo Comp 3, Particle Birth Time, e vou colocar a última opção. Eu vou em Particle, Life Random 50, Sphere Feather 0, tamanho 4 e Size Random eu vou aumentar e vou colocar 100. Vou aqui embaixo em Shading e vou colocar On nas duas opções. Espera aí, eu vou aqui em Physics Air e em Turbulent Field, que está aqui, você abre a setinha e no After Position eu vou colocar 1000. E eu vou colocar em cima de todas essas camadas um Adjustment Layer. Ctrl Alt Y. Eu vou chamar essa camada de Adjustment Layer, vou chamar de Curves. E aplico o efeito Curves. Aqui eu vou criar um pontinho, vou fazer assim. E aqui eu vou criar também um outro pontinho, para ficar um pouco com uma cor um pouquinho mais forte. Voltamos para a Main Comp, a comp principal. Aqui está o logo Comp 3, eu vou fechar o olho e vou jogar essa camada de particles em cima do logo Comp 3. Eu vou só criar aqui um BG de fundo, dar um Ctrl Y, vou chamar de BG. Vou jogar embaixo de todas as outras camadas e vou dar um Ctrl espaço e vou procurar pelo Gradient Ramp. Aqui está, vou colocar Radial Ramp. Em cima vou colocar um branco, quase branco. E aqui um cinza mais escurinho. Volta aqui nos projetos, coloca a logo Comp 1 acima da logo Comp 3. E aí deixa dessa forma. E a gente tem então o logo aparecendo assim, sendo revelado com o Particular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou algum tipo de dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo, que eu vou estar lendo nos comentários. E se vocês realmente gostaram desse conteúdo, eu vou pedir para dar um like, um joinha, porque isso é importante para que esse tipo de conteúdo possa crescer no YouTube. É isso, gente. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.